Gabinete da Presidência, Presidente Cícero de Tavares, 20ª Legislatura, segunda sessão extraordinária do mês de janeiro do ano 2025. Tendo em vista o número suficiente de vereadores presentes à ordem da Casa Legislativa, dando quórum suficiente para a abertura dos trabalhos legislativos e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do mês de janeiro do ano 2025. Autoriza o primeiro secretário a fazer a chamada manual do senhor Zé Luiz para que se registre suas presenças virtuais. Vereador Arthur Marinho. Presente. Vereador Divaldo. Presente. Vereador Robson. Vereador Carlos. Presente. Presente. Vereador Francisco Alves. Presente. Vereador Emerson. Presente. Vereador José Carlos. Presente. Vereador Fábio Lu. Presente, senhor presidente. Presidente Cícero. Presente. Quem é que dá uma agitadinha, ver se melhor não tem que cuidar, sair para rua. Isso aí é apelido, sabe? Isso é apelido, tá fácil. Até para pegar a transmissão do YouTube, é melhor ter um voltou. Paula, do dia 27 de janeiro de 2025. Convido o secretário para fazer a leitura da pauta da segunda sessão extraordinária do mês de janeiro de 2025. Gabinete do primeiro secretário da Câmara Municipal de São Rafael, vereador Fábio Pastoral, 20ª Legislatura, segunda sessão extraordinária do mês de janeiro do ano 2025. Pauta da segunda sessão extraordinária do mês de janeiro do ano de 2025. Leitura primeira e única discussão e primeira e única votação à ata da terceira sessão ordinária do 11º período ordinário do ano 2024. Leitura primeira e única discussão, primeira e única votação da ata da quarta sessão do 11º período ordinário do ano 2024. Leitura primeira e única. Leitura primeira e única discussão, primeira e única votação da ata da sessão extraordinária do mês de janeiro do ano 2025. Leitura primeira e única discussão, primeira votação ao parecer 004/2025 ao projeto de lei municipal número 004/2025 de 10 de janeiro de 2025 de autoria do Poder Executivo Municipal de São Rafael. Primeira discussão e primeira votação ao projeto de lei municipal número 004/2025 de 10 de janeiro de 2025 de autoria do Poder Executivo Municipal de São Rafael Bahia. No seguinte, leitura, primeira e única discussão e primeira e única votação da ata da terceira sessão ordinária do 11º período ordinário do 2024. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do definido da ata. Gabinete da Presidência, Presidente era Carlos Gonzaga de Souza, 19ª Legislatura, 11º período ordinário, terceira sessão ordinária. Ata da terceira sessão ordinária do 11º período ordinário de 2024, em 16 de dezembro de 2024. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 20 horas, no plenário da Câmara dos Vereadores de São Rafael, do Estado do Rio Grande do
à presidência do senhor Dácio Gonzaga de Souza, os vereadores Francisco Alves Medeiros Filho, Rivaldo Alves Vieira Barros, Cícero Pinheiro Tavares, Rosaldo Marinho, Marcelo Souza, Cesar Davi da Silva, José Carlos Gonçalves, Fábio da Costa Lara, acusando a lista de presença no comparecimento de 8 vereadores. O presidente Dácio Gonzaga de Souza justificou a ausência do vereador Edilson dos Santos e, na ausência do primeiro secretário, o presidente convidou a vereadora Rosaldo Marinho e Marcelo Souza para assumir a primeira secretaria da mesa do diretor. Tendo em vista o número suficiente de vereadores presentes no plenário desta Casa Legislativa, dando um quórum suficiente para a abertura dos trabalhos legislativos, o presidente declarou aberta a terceira sessão ordinária do 11º período ordinário do mês de dezembro de 2024. O presidente da Gonzaga de Souza o segundo secretário fazer chamada para o senhor Levis para que se registre por presença no livro do quórum. Seguindo a pauta do dia 16 de dezembro de 2024, o presidente convidou o segundo secretário para fazer a leitura da pauta da terceira sessão ordinária do 11º período ordinário do ano de 2024. Do expediente. Leitura primeira e única discussão e votação da ata da primeira sessão ordinária do 11º período ordinário do ano de 2024. O presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata e, em seguida, a ata foi posta em primeira e única discussão. Não havendo discussão, a ata foi posta em primeira e única votação, sendo aprovada por todos os demais presentes. Na sequência, foi feita a leitura da primeira e única discussão e votação da ata na segunda sessão ordinária do 11º período ordinário do ano de 2024. O presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata. Em seguida, a ata foi posta em primeira e única discussão. Não havendo discussão, a ata foi posta em primeira e única votação, sendo aprovada por todos os edis presentes. Antes que a sessão fosse encerrada, o vereador Fábio da Costa Lara pediu que fosse consultado o plenário para a realização da quarta sessão ordinária do 11º período ordinário na mesma noite, obtendo a aprovação de todos os vereadores presentes. Então, o presidente Dácio Gonzaga de Souza deu um acordo de Senado com o grande expediente, dando uma pequena pausa para logo em seguida realizar a quarta sessão do 11º período ordinário do ano de 2024. É a ata do 11º período. A ata está posta em discussão. Alguém quer discutir a ata? Não havendo discussão. A ata está posta primeiro. A ata está posta em votação. Quem concordar a permanência como está. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura. Primeira e única discussão, primeira e única votação da ata da quarta sessão ordinária do 11º período ordinário de 2024. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura. Gabinete da Presidência, presidente então Dácio Gonzaga de Souza, 19ª legislatura, 11º período ordinário, quarta sessão ordinária. Ata da quarta sessão ordinária do 11º período ordinário de 2024, em 16 de dezembro de 2024. Aos 16 dias do mês de dezembro de 2024, às 20 horas e 15 minutos, no plenário da Câmara Municipal de São Rafael, Rio Grande do Norte, reuniu-se sob a presidência do senhor Dácio Gonzaga de Souza, Francisco Alves Medeiros Filho, Rivaldo Alves Vieira Barros, Cícero Pinheiro Tavares, Rosaldo Marinho, Marcelo Souza, Cesar Davi da Silva, José Carlos Gonçalves e Fábio da Costa Lara, acusando a lista de presença no comparecimento de 8 vereadores, tendo em vista o número suficiente de vereadores presentes no plenário desta Casa Legislativa, dando o colo suficiente para a abertura do trabalho legislativo. O presidente declarou aberta a quarta sessão ordinária do 11º período ordinário do mês de dezembro de 2024. O presidente Dácio Gonzaga de Souza autorizou o segundo secretário a fazer a chamada nominal dos senhores serviços para que se registre suas presenças em livro branco. Seguindo a pauta do dia 16 de dezembro de 2024, o presidente convidou o segundo secretário para fazer a leitura da pauta da quarta sessão ordinária do 11º período ordinário do ano de 2024. Do expediente, leitura do ofício emenda
número 062/2004, CD, do gabinete 656, do deputado federal da bancada do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire. O presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do ofício. E como determina o artigo 29 do regimento interno desta Casa Legislativa, o presidente facultou as palavras aos líderes das bancadas do Poder Executivo e da oposição. O líder da bancada oposicionista, José Carlos Gonçalo, dispensou o uso da palavra. O líder da bancada institucionalista, Fábio da Costa Lopes, dispensou o uso da palavra. Não havendo mais matérias a serem votadas, foi encerrado o grande expediente. Não havendo matérias a serem votadas, foi encerrado o grande expediente. O presidente Carlos Gonçalves de Souza pediu ao segundo secretário, Fábio da Costa Lopes, que fizesse a chamada nominal dos seus serviços para que fizesse seus pronunciamentos. E assim fizeram na seguinte ordem: Rivaldo Lopes Vieira Barros fez uso da palavra, Cesar David Souza, Cesar David da Silva dispensou, Cícero Pinheiro Carvalho fez uso da palavra, José Carlos Gonçalo fez uso da palavra, Francisco Alves Medeiros Filho fez uso da palavra, Fábio da Costa Barro fez uso da palavra, Oswaldo Marinho Nascimento Souza fez uso da palavra. E por último, fez uso da palavra do presidente Carlos Gonzaga Souza. Encerrado todos os procedimentos desta noite, o presidente declarou encerrada a quarta sessão ordinária do 11º período ordinário do ano 2024. Desejando um feliz Natal e um feliz ano novo para todos os presentes à sessão. A ata está posta em discussão. Não havendo discussão, a ata está posta em votação. Quem concordar permaneça como está. A ata aprovada por unanimidade. Leitura, primeira e última discussão e primeira e última votação da ata da primeira sessão extraordinária do mês de janeiro do ano 2025. Convido o secretário a fazer a leitura. Gabinete da Presidência, presidente Cícero Pinheiro Tavares, 20ª legislatura, primeira sessão extraordinária do mês de janeiro do ano 2025. Ata da primeira sessão extraordinária do mês de janeiro do ano 2025, em 20 de janeiro de 2025. Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 20 horas, o delegado da Câmara Municipal de São Rafael, Estado do Rio Grande do Norte, reuniu-se sob a presidência do senhor Cícero Pinheiro Tavares, dos vereadores Arthur Maria de Souza, Rivaldo Lopes Vieira Barros, Robson Henrique Rufino, Francisco Alves Medeiros Filho, Elenilson Rodrigues dos Santos, Carlos Gonzaga de Souza e José Carlos Gonçalo, acusando a lista de presença com o comparecimento de 8 vereadores. Na ausência do vereador Fábio da Costa Barro, o presidente Cícero Pinheiro Tavares convidou o vereador Francisco Alves Medeiros Filho para secretariar a primeira secretaria da mesa diretora da Câmara de Vereadores de São Rafael. Tendo visto o número suficiente de vereadores presentes ao plenário desta Casa Legislativa, não número suficiente para a abertura do trabalho legislativo, o presidente declarou a abertura à primeira sessão extraordinária do mês de janeiro do ano de 2025. Após declarar o início da sessão, o presidente deu uma pausa de 5 minutos para a realização da eleição da nova composição da Comissão de Legislação, Orçamento, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de São Rafael. O presidente apresentou a seguinte composição: presidente Elenilson Rodrigues dos Santos, relator Robson Henrique Rufino, membro Rivaldo Lopes Vieira Barros. Após a apresentação dos nomes, o presidente deu início à votação pela chamada nominal dos senhores eleitos. O resultado final da votação ficou da seguinte forma: Arthur Maria de Souza, 5, Rivaldo Lopes Vieira Barros, 5, Robson Henrique Rufino, 5, Carlos Gonzaga de Souza, 5, Elenilson Rodrigues dos Santos, 5, José Carlos Gonçalves, 5,
Francisco Alves Pereira Filho, sim. Cícero Pinheiro Tavares, sim. Por 8 votos favoráveis, 0 contrários, a nova composição da Câmara de Vereadores, da Comissão da Câmara de Vereadores de São Rafael foi aprovada por unanimidade dos votos presentes à sessão. Ficando assim composta da seguinte forma: presidente Elenilson Rodrigues dos Santos, relator Robson Emílio Filho, membro Divaldo Vieira Alves. Dando seguimento à sessão, o presidente convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da pauta da primeira sessão extraordinária do mês de janeiro do ano de 2025. Do expediente, leitura do projeto de lei municipal número 004/2025, de 10 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal de São Rafael AM. O presidente convidou o primeiro secretário para fazer a leitura do referido projeto de lei. Em seguida, o projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Legislação, Orçamento e Justiça e Redação Final, na pessoa do presidente da comissão, o vereador Elenilson Rodrigues dos Santos. Não havendo mais matérias para a apreciação, o presidente Cícero Pinheiro Tavares declarou encerrada a sessão, pedindo ao primeiro secretário da mesa diretora que fizesse a chamada nominal e encerrou o serviço para assim pudessem realizar seus pronunciamentos. E assim fizeram na seguinte ordem do dia: Arthur Maria de Souza fez uso da palavra, Robson Emílio Rufino fez uso da palavra, Elenilson Rodrigues dos Santos fez uso da palavra, Divaldo Lopes Vieira Barros fez uso da palavra, apartado pelos vereadores Elenilson Rodrigues dos Santos e Divaldo Lopes Vieira Barros. Em seguida, fizeram uso da palavra os vereadores Dados Gonçalves de Souza, José Carlos Gonçalves, Francisco Paulo Mendes Filho. Por último, fez uso da palavra o presidente da mesa diretora, o vereador Cícero Pinheiro Tavares. Após o pronunciamento, o presidente encerrou a primeira sessão extraordinária do mês de janeiro do ano de 2025, convidando-os desde já os senhores edis para participar das próximas sessões do plenário da Câmara Municipal de Vereadores Constantino Lobato Filho, São Rafael, em 20 de janeiro de 2025. A ata está posta em discussão. A ata está posta em votação. Fica concordado que permaneçam sentados. Ata aprovada por unanimidade. Leitura. Primeira e única discussão. Em primeira votação do parecer 0 de 2025. Ao projeto de lei municipal número 00 de 2025 e 10 de janeiro de 2025. Autoriza o primeiro secretário a fazer a leitura do projeto. Parecer. Parecer da Comissão de Legislação, Orçamento, Justiça e Redação Final, número 001/2025. A Comissão de Legislação, Orçamento, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de São Rafael RM reuniu-se no dia 27 de janeiro de 2025, às 8 horas da manhã, na Câmara Municipal de São Rafael para analisar e emitir parecer sobre o projeto de lei número 001/2025, de 10 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal de São Rafael RM, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Após analisar o projeto de lei supracitado, a Comissão de Legislação, Orçamento, Justiça e Redação Final, composta pelos vereadores Elenilson Rodrigues dos Santos, Robson Emílio Rufino e Divaldo Lopes Vieira Barros, emitiu parecer favorável à regular tramitação do projeto de lei número 004/2025 para discussão e votação em 2 turnos pelo plenário da Casa Legislativa. Quanto ao mérito, emitiu parecer favorável à regular tramitação do projeto de lei supracitado. Sala das comissões da Câmara de São Rafael, vereador e vereadoras, em 27 de janeiro de 2025. No parecer da discussão, convido o relator, o vereador Robson Rufino, para fazer discussão. Depois de mais, quem quiser, Boa noite a todos.
Boa noite, presidente. Boa noite, ex-diretora, colegas vereadores e toda a sociedade que se encontra aqui presente. O parecer levou em consideração a regularidade do projeto de lei e, diante disso, diante desse percalço que vive o município de São Rafael, nós não poderíamos deixar de analisar e discutir esse projeto de lei, a fim, trazendo para vocês, da sociedade, um problema que se encontra instaurado no município de São Rafael. Um problema herdado pela gestão, pela presente gestão, deixada pela gestão anterior. Não podemos deixar de enfatizar esse fato, sem querer trazer aqui balanço político ou ideologias partidárias. É um problema que está passando a população e nós precisamos expor todo esse percalço que está passando a população de São Rafael. É fato que, diante dos atrasos salariais que se encontram em pendência, com os atrasos dos servidores públicos, que já é conhecimento de todos, nós temos sim a responsabilidade e o dever de cuidar com relação a essa lei. Do outro lado, está a necessidade urgente de atender os serviços básicos do município. E por isso, diante disso, e só por isso, foi-se levado à consideração da regularidade desta lei que hoje está sendo votada aqui no plenário desta casa. Quero aqui a compreensão de todos e pedir educadamente que todos vejam com bons olhos, não por essas questões que diuturnamente a gente vê aqui em São Rafael, que essas questões partidárias, políticas. Precisamos sim olhar para a lei como uma forma de entender a necessidade do município. Como já disse anteriormente, é uma contradição termos que votar uma lei quando, na verdade, temos um problema a ser resolvido, que é a questão dos salários atrasados dos servidores. Não estamos deixando aqui de lado a responsabilidade de honrar com o compromisso. E já digo em outra oportunidade pelo Executivo, que será sim honrado e só podemos sim acreditar e juntarmos uns aos outros para tentar solucionar esse problema. E só através da união dos poderes legislativos e executivos que poderemos chegar a essa discussão, a resolução dessa discussão. E é isso, minha gente. Obrigado. Alguém que queira discutir? Vereador Luiz, com a palavra. Senhor presidente, aos colegas vereadores, público aqui presente, eu, como presidente da comissão, me debruçamos algumas vezes, nos reunindo, inclusive indo até a prefeitura buscar informações sobre o projeto de lei, que, como bem disse o colega vereador Robson, é contraditório, mas também não podemos usar a política também de forma partidária e nem responsável. Sabemos que o município se encontra em situações difíceis, porém, em decorrência disso, se nós também não votarmos um projeto de lei desse, de criação de cargos no nosso município, se, por exemplo, as equipes da saúde, o município também não recebe recursos. Então, é uma situação que você não permite, mas também você não recebe. O Centro de Serviço Social do nosso município, ele só recebe recursos se estiver funcionando. Então, isso foi uma das minhas, dentro do meu entendimento, que fez com que eu votasse favorável à tramitação do projeto.
mas também de forma preocupante. É a situação da nossa situação financeira do nosso município. Inclusive, semana passada, o FPM foi bloqueado no nosso município por 208 mil. Posterior foi possível desbloquear. Mas o próximo, ninguém sabe ainda como é que vai ser. Então, existe sim uma preocupação dessa casa com relação ao pagamento dos vereadores, mas também o que vem em conta com relação a esse parecer favorável é justamente essa situação que, se nós não aprovarmos uma lei dessa, de criação de cargos, nesse momento, a situação das contratações dos médicos, das equipes médicas de UBS do nosso município, esses profissionais que não tiverem no nosso município, também não vai receber recurso. Então, foi com esse entendimento que eu primeiro voto favorável a regular a tramitação do projeto de lei. Obrigado, presidente. Vereador Tato, com a palavra. Boa noite, senhor. Oi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, presente. De fato, atentamente olhando a fala dos colegas vereadores, inclusive repito ao nome do vereador Rubinho, vereador Duval, vereador Lúcio, que acabou de fazer uso da palavra. Realmente saímos literalmente do campo da política. De fato, não existe aqui nenhum comportamento extremista ou partidário, político, de ninguém. O que há aqui é uma preocupação, e essa discussão ela é recheada de entendimentos diversos, e dessa feita eu particularmente tenho o meu entendimento, consigo compreender, analisar o projeto, entendo algumas alegações do poder municipal acerca de algumas necessidades que se tem, que se existe, que são a priori, algumas equipes, alguns cargos, porém eu particularmente venho com o pensamento que acho que deveria ter feito em primeiro momento esse levantamento da necessidade a priori, e aí esse projeto deveria vir amplamente com essa necessidade especificamente, com um determinado valor e número desses carros. Quando eu vejo um montante de 113 carros, me preocupa, mesmo entendendo que talvez o prefeito, na ocasião, não contrate 113 carros, mas a gente acaba assinando uma carta em branco e dando uma prerrogativa, e como eu vi muito na legislatura anterior, tirando literalmente a autonomia do poder legislativo de São Rafael. Essa é a finalidade do mandato, é a finalidade do poder legislativo, que as coisas que passam, ou seja, avaliado pela casa e pelos vereadores, e daí a gente consiga ouvir também a população, e a população fazer parte dessa discussão. Então, eu vim aqui, não consigo ser favorável, infelizmente, nem um parecer e nem um projeto, mas isso é democracia, é o meu entendimento. Algumas pessoas também, exatamente, comungam comigo, falou comigo, e a gente temos um decreto de calamidade financeira, usando as palavras ainda de Robinho, é uma contradição. O Robinho falou aqui, só enfatizando, parece contraditório quando a gente se pega com a matéria que a gente precisa aprovar, levando em consideração que já tem um déficit aberto, mesmo o prefeito tendo boa intenção de resolver, mas é uma conta que aparentemente parece não fechar em primeiro momento. Então, eu não consigo votar a favor, mas não tenho nada contra a opinião ou o comportamento dos demais colegas vereadores, e deixo claro que o nosso posicionamento não tem questão política, tem sim um ato de responsabilidade enquanto vereador minha, particularmente meu, essa responsabilidade minha, analisar todas as matérias e ser cauteloso em todo o tempo, em todo o período, e é isso que eu faço nessa noite. Então, por esses motivos que eu aleguei, não posso, felizmente, votar a favor, mas na nossa fala a gente explica melhor. Obrigado, presidente. Vereador Arthur, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu fui uma das pessoas que fiz oposição, que concluí agora em dezembro desse ano, fiz uma oposição, participei de todas as sessões aqui, compreendo o prefeito da até aqui na plateia, que a responsabilidade é dele. Eu sou a favor, vou ser favorável, sim, porque eu acho que a gestão
pois estava garantido o pagamento dos servidores do mês de janeiro, o terceiro de férias e com o terceiro salário, que era uma prática que não vinha acontecendo pela gestão passada. Todo mundo sabe, eu anunciava, eu tenho contato com todos os servidores. E eu sempre escutava dos servidores dizer que quem comemorava seu aniversário em janeiro recebia seu 13º em maio. Então, assim, o prefeito me falou hoje, o secretário de Finanças que estão aqui, que esse mês vai honrar, aliás, a gente espera que seja todos os meses, mas já vai começar nesse mês honrando o terceiro salário, um mês de férias e um mês pago dentro do mês. Então, eu tenho, nesse momento estou aqui, para dizer que sou favorável, mas compreendo também a decisão dos colegas e respeito também qualquer outra posição contrária. Vereador Fábio, Boa noite, presidente, secretário, mesa, vereadores, público aqui presente. Ouvindo atentamente aqui essa discussão, vou também falar pouco, porque eu vou me pronunciando aqui daqui a pouco. Pude participar hoje da reunião de manhã da comissão, se fez presente eu, o vereador Paulinho, o vereador Divaldo e o vereador Enemilson. Não faço parte da comissão, mas enquanto vereador, a gente também pode ter o cuidado de participar das reuniões da comissão, para trazer a plenária e até para justificar alguma situação de voto que dá uma ideia. Enfim, nós conversamos bastante, realmente, decretado o estado de calamidade financeira em São Rafael. A gente fica muito preocupado com isso. Sei que a gestão está iniciando, mas é igual quando você compra um carro financiado, você pega o carro devendo e quando compra, você tem que assumir sabendo o que vai fazer e vai ter que dar. E eu vejo outras prioridades no momento. Fico triste em não ver tantas pessoas do sindicato aqui para cobrar, porque realmente até agora de noite eu fui embora, eu falei com a presidente Francisca e ela disse que não chegou nada oficial a respeito da comissão que pediu informação em reunião até o dia de hoje, E espero que o sindicato nos forneça informações também, porque nós agora estamos também, não só na outra gestão, como agora para lutar por vocês. E assim, fizemos um levantamento aqui de manhã, vi que tinha algumas necessidades tem, a gente sabe que tem os casos excepcionais, médicos, da UBS, enfim, criança feliz, a gente sabe que tem que ter tudo isso para os recursos, mas também tem algo que a gente fica pensando que dá para segurar um pouco, para enxugar, para poder organizar a casa e não virar bola de neve. Torço para que dê certo. Estou fazendo isso para a gestão desse dar certo. Estou fazendo isso para atrapalhar. Porque eu vi algumas situações, como motorista de gabinete, duas secretarias de duas recepcionistas na prefeitura, uma para atender na prefeitura e outra para atender no gabinete. Eu acho que tem alguns cargos que dá para relevar e que dá mais os essenciais, para enxugar, fazer valer o compromisso de pagar o atraso da gestão passada e aí sim mostrar que veio para essa legislatura. E depois a gente vai conversar mais, que ainda vou ter mais tempo, a gente vai explanar algumas situações. alguém quer discutir ainda? Esse projeto quando chegou a casa, a gente tomou cuidado de procurar o executivo para que a gente levasse os vereadores, o processo aqui na para esclarecer o primeiro da casa, esclarecer os colegas, e eu entendo a preocupação dos colegas, também me preocupa. Mas também a gente tem, os próprios colegas disseram, existem os carros que a máquina tem que funcionar. A gestão tem que funcionar. Então, vejo que a preocupação dos colegas é correta, entendo. E quando falo de decreto de calamidade financeira, nós sabemos que o decreto de calamidade financeira é feito em virtude
e que dá amparo legal à gestão para ter alguns contratos de emergencial. Nós encontramos uma cidade, 1º de janeiro, totalmente suja. Então, a saúde dos médicos atrasada. Então, o decreto, todo mundo sabe que é uma constitucionalidade para se fazer para ter uma paga legal. Não dizendo que o município não esteja em dificuldade está. O prefeito se comprometeu aqui na reunião do servidor, quem acompanhou quem esteve, alguns colegas aqui, algum outro compromisso, a gente entende. Ele se comprometeu com o servidor e pagar o mês de janeiro para o jardim, dentro do mês. Coisa que na gestão passada acontecia no 5º dia 1 do mês, do outro mês. E muitas vezes se passou. Comprometeu de pagar o texto de férias, o 10º que tem aniversário agora. E está tentando ver, junto ao sindicato, a maneira de começar a regularizar o atraso. Então, assim, concordo com os colegas, mas a gente tem que dar um voto de confiança também, porque se a população já tem, nós também temos que dar. Então, era essa questão lá sobre o parecer. O parecer, tem uma linha do segundo, o parecer está posto em primeira votação. Quem concordar, pertence com o Estado. Presidente da escola. Também discordo, senhor presidente. Sobre o parecer. Sim, pronto. Beleza, senhor. Está pronto? Beleza. Chamada nominal pela votação do parecer. Vamos lá. Vereador Arthur Marinho. Concordo. Vereador Vidal. Concordo. Vereador Robson Filho. Concordo. Vereador Lázaro Gonzaga. Não ao parecer 001. Vereador Francisco Alves. Sim. Vereador Elenilson Rodrigues. Sim. Vereador José Carlos. Sim. Vereador Fábio Lu. Não ao parecer. Presidente Cícero Pinheiro. Sim. Sim. Então, por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários, o parecer foi aprovado. Em primeira votação. Neto está votando aí, beleza. Primeira discussão, primeira votação, projeto de lei municipal 01/2025, de janeiro, 10 de janeiro de 2025. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do projeto. Primeira discussão do projeto de lei. Gabinete do primeiro secretário da Câmara Municipal de São Rafael. Vereador Fábio Costa Barro. 20ª legislatura. Alguém quer discutir? O projeto está na discussão. Alguém quer discutir? Vereador Zé Carlos. Em relação a esse projeto, a gente sabe que tudo que está acontecendo no nosso município é um projeto que vem de acordo com a necessidade, com os programas federais, que não pode ser deixado de ser votado. Sabemos que a prefeitura está com dificuldades, sabemos que temos salário atrasado, sim, mas também nós não podemos deixar de aprovar um projeto que tem a necessidade, até mesmo para não perder alguns programas, por exemplo, da saúde, né? Então, assim, diante de tudo que aconteceu, eu tive preocupação com os colegas vereadores, reunimos com a equipe do prefeito, reunimos com o prefeito da equipe, depois da reunião aqui com o prefeito, com todos os servidores,
e ficou acordado que o prefeito ia pagar o salário de janeiro Elias, né? Mais tardar dia 30, o 10º aniversariado, e também ia fazer o possível e o impossível para iniciar o pagamento de alguns dos funcionários atrasados, principalmente de quem começar, talvez, de quem ganha menos, ele começar a pagar. Se der para iniciar agora em janeiro, segundo a assessoria dele, né, seria o melhor, tudo isso que vai dar. Então, assim, é uma responsabilidade nossa e sim maior do prefeito. Então, assim, ele tem que comprar gasto, tem que fazer de tudo para iniciar esse pagamento, que não é culpa nossa e sim da gestão passada. Mas quem deve é o município, essa é a verdade. Então, gente, de minha parte, não se preocupe, e o que for possível a gente fazer para que o salário desse fundo seja pago, a gente tem que fazer. Então, assim, nós também não podemos deixar o município ser penalizado por alguns problemas. Então, é um momento de grande atenção, um momento de grande preocupação de todos, mas o prefeito está presente. Acredito muito que ele tem uma boa vontade e vai cortar gasto e vai começar a iniciar esse pagamento de salário, porque nós sabemos que não é fácil você estar com o salário 2 atrasado, é a coisa mais triste do que você trabalhar e não receber. Então, gente, é uma grande preocupação, mas se Deus quiser vai dar certo. Obrigado. Alguém discutir? Presidente, vereador Carlos, palavra. Mais uma vez, boa noite, presidente, e fica também o vereador Zé Carlos. Compreendo, é importante a gente ter essa conotação e que talvez ele fale aqui, por estar votando contra o parecer do projeto, a gente tenha essa conotação de quem está sendo contra algumas atividades essenciais do município. O que eu estava aguardando aqui eram algumas alterações da comissão, que inclusive foram solicitadas pela comissão, que era a diminuição da quantidade de cargo do projeto. Inclusive foi tentado conversar com a comissão e não chegou a um acordo, não chegou a um denominador comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como disse o vereador do Secado também, a Câmara tem uma responsabilidade muito grande. A Câmara tem, o Poder Legislativo tem uma responsabilidade com o município muito grande. Apesar da gente, na maioria das vezes, querer tentar terceirizar a responsabilidade só para o prefeito e dizer, mas aí o prefeito é decidido, mas cabe aos vereadores, na maioria das vezes, discutir essas matérias, elaborar a melhor maneira que essas matérias não só beneficiem o município, mas também beneficiem as demais categorias, a população que está dentro da nossa cidade. Então, não basta a gente olhar só um lado da moeda, é importante compreender que o vereador ele tem um papel fundamental, que ele tem que ser um legislador que ele possa equilibrar as duas partes, de sorte que o prefeito sim precisa de algumas atividades sociais, mas nós não podemos perder de forma nenhuma a nossa prerrogativa de legislador. A gente não podemos perder a nossa prerrogativa de vereador, porque foi para isso que o povo nos colocou. Então, quando a gente aprova um projeto dessa natureza, com essa quantidade, com esse quantitativo de carro, a gente perde, quando caso, a responsabilidade de que o projeto venha aqui novamente e tem que ser apreciado pela casa. Então, de forma nenhuma, eu sou contra a criação dos cargos. Inclusive, eu sugeri alterações. Eu pedi que houvesse alterações, assim como o vereador Edilson, que faz parte da comissão, talvez Robinho, porque, de fato, o projeto é impactante. Traz impacto. Hoje a gente teve informação do sindicato, presidente, que ainda não foi respondido ao ofício para se reunir com a comissão. Compreendo que o prefeito está há 27 dias da sua gestão. Realmente leva um tempo para organizar as coisas, mas é importante que haja uma resolução, algo efetivo, que seja um planejamento, mas algo concreto. Então, eu particularmente não sou contra a criação, sou contra a quantidade que são criadas nessa magnitude, inclusive com o vereador Luiz Pedro Ressalvo, dizendo que pediu que diminuísse alguns cargos e estava mais com algumas alterações. Então, essa é a minha pontuação, não sou contra a criação daquilo que se precisa, mas como eu disse, que fizesse um plantativo que supre necessidade, não tirar da casa dos vereadores a prerrogativa direta de analisar qualquer matéria vinda do Executivo. Obrigado, presidente. Alguém quer discutir o projeto?
Vereador Robson. Ser breve. O debate público é enriquecedor, né? E é muito importante que. Alô? E é muito importante que tenhamos essas divergências de pensamento, né? Para que a gente chegue em consenso e reveja, inclusive, situações que a gente não tem costume corriqueiramente de estar olhando. Tem um olhar, né, diferente daquilo que a gente espera. E eu entendo demais a sua fala importantíssima, né, para esse debate. Realmente foi sugerida essa questão das mudanças. Buscamos novamente entender o porquê da criação dos cargos e realmente é uma situação que nos coloca popularmente dizendo, uma situação de vídeo, né? Porque hoje nós precisamos compor, principalmente na área da saúde, um quadro mínimo de funcionários, você sabe, para que a gente tenhamos, né, que ser restabelecidas as verbas públicas, que inclusive outrora já foi perdido. Então, por isso, né, foi levado em consideração toda essa análise do parecer, juntamente com o meu amigo Elenilson Rivaldo. E assim, é importante demais, como eu disse, inclusive para a efetividade dos serviços públicos da cidade, a gente ter como é que eu poderia dizer, essa diminuição de problemas, né, principalmente em relação à criação desse cargo. Como eu já disse em outra oportunidade, não estou aqui querendo me eximir da responsabilidade, inclusive de cobrar do executivo uma condição, uma contrapartida, um plano de contenção para os problemas causados pelas folhas de pagamento. E é muito importante aqui a gente já sugerir e cobrar o executivo, já que o candidato está aqui nos ouvindo, para que a gente, o mais rápido possível, a gente possa trazer uma solução imediata para esse problema. Nós estamos tratando de verba salarial, nós estamos tratando de subsistência, de pessoas que precisam urgentemente regularizar suas situações financeiras. E não só isso, dar uma vida digna às suas familiares. Entendeu? Então, nós, como representantes do povo, temos e vamos cobrar, não é porque se posteriormente essa lei vier a ser aprovada, como está sendo tramitado aqui, posteriormente vier a ser aprovada, isso não vai nos eximir a responsabilidade de fiscalizar, de cobrar e ir até o fim, se for preciso, para conseguirmos resolver esse problema, que é grave, muito grave no nosso município. E eu sei muito bem que Canidé, enquanto representante maior hoje do município, ele sabe, tem consciência dessa responsabilidade. Então, Você concluir seu raciocínio, você permite uma palavra só para. Então só concluindo. Então, eu acredito muito que, assim, a questão da criação dos 113 cargos, sim, ela é, como já foi falado em outro momento, uma questão que deixa o incógnita na cabeça do todo da população e há, sim, e é louvável os questionamentos, como já foi dito, mas a gente precisa entender que o município precisa, sim, urgentemente funcionar. Como já foi explanado, são 113 cargos que serão criados, mas não necessariamente, e com certeza, com a consciência que lhe tem o executivo, ele sabe que não vai ser possível contratar todos esses 113 cargos nesse momento. Regularização dos que já foram nomeados e, consequentemente, uma posterior melhora no município, com certeza, acredito que será regularizado e nomeado aquelas pessoas que necessitam da complementação dos serviços públicos. É isso. Permite a parte? Obrigado, presidente Cícero, pela observação. Albinho, só mais uma vez, fazer uma observação dele. Está permitido a parte. Obrigado. Como eu venho dizendo, eu já vou fazer uma técnica, eu acho que a gente é fácil fazer um reajuste no projeto, não é difícil. É uma consideração competida da comissão que analisa o impacto do projeto. Se esse projeto volta e ele tem as alterações, ele tem que passar por uma unidade, seria uma dificuldade, porque não é difícil alterar o projeto. Não tem dificuldade nenhuma, a assessoria está ali para isso.
trabalha com esse mecanismo é muito prático. Entra ali, talvez, certamente, esse projeto salvo até no notebook, em PDF, é muito fácil fazer as alterações que a comissão havia pedido, né, que é essa questão do impacto. E certamente, depois que as coisas estivessem bem organizadas, bem regularizado, tudo caminhando, certamente viria novamente para cá, para que a Câmara apreciasse novamente uma nova matéria, solicitando questão do Pacto como responsável do minuto, presidente. Obrigado. Obrigado ao pela observação. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, presidente. Pode falar. Depois antes de voltar o próximo. Isso aí eu podia deixar, não queria deixar. Nós temos tempo suficiente, não debater, não conversar. É importante e tem bastante gente, né? Vereador Fábio Lula. Boa noite mais uma vez, atentamente aqui, ao vereador Robinho, vereador Dados, importantíssimo esse debate. E quero aqui também deixar bem claro, não sou contra os cargos de governo, cargo funcionário, cargo contratado. Sou contra, assim, algumas situações que estão se passando nesse momento. Nós estamos vivendo um momento delicado em São Rafael, né, que já vem se arrastando da gestão passada, a gente sabe, e o atual gestor pegou esse abacaxi. Então, assim, a Câmara nunca foi empecilho para aprovar projeto de discutir aqui. Todo momento que o prefeito Rema, antigamente mandava, o ex-prefeito Rema mandava aqui para essa Câmara, nós estávamos lá para discutir, fazer extraordinário, e assim da mesma forma. Também vamos ajudar da mesma forma como o gestor atual. Então, por que não dar uma enxugada, ver algumas situações de alguns cargos, e se lá na frente, por acaso, precisar de mais, manda novamente. Mas 113 cargos é um cheque branco que nós vamos estar assinando e não vamos poder mais fazer nada. Não vai vir mais para essa Câmara. Você já fez 113 cargos no ano todo. Por que não faz 90 cargos, 80, vê as situações de médico, vê as situações de dentista, a situação do UBS, criança feliz, enfim, é excepcional. Tem uma empresa pública que está precisando, essa é verdade. Mas só que pode-se fazer isso e mais na frente tem outro projeto com 10 cargos para outras situações que nós vamos estar aqui prontos para trabalhar à disposição do município, à disposição do gestor, à disposição do presidente para vir fazer a apreciação do projeto e votar também nesse momento. Agora, o que nos preocupa é que hoje, realmente, eu não fui procurado pelo sindicato, que fica bem claro, não fui procurado, mas fiz questão de passar uma mensagem para o presidente do sindicato, perguntando como se estava a situação. Porque nós vamos votar agora no carro, em alguns carros, 113 carros no município, sem ter uma certeza oficial do gestor quanto ao atraso do salário dos funcionários. Nós não temos nada oficial aqui na Câmara dizendo assim, vai ser pago assim, assim, assado. Não. A gente está escutando aqui da boca dos vereadores e do próprio, mas falando que vai pagar dentro da gestão dele, do mês, o pagamento da gestão dele. Então é isso que eu estou dizendo. O que preocupa a gente é isso, vai molhar a bola de neve e depois vai estar aqui na frente milhares de pessoas aqui querendo tirar talvez a um vereador até um bufete, como fizeram naquele vandalismo que teve no FM. Isso é reparo. Alguém quer subir o projeto? Ouvindo atentamente aí os colegas vereadores, e assim, realmente existe essa preocupação de vocês, é louvável essa preocupação de vocês, mas se eu não me engano, aqui na sessão passada, o Davison queria até colocar mais 2 carros, né? Então você discutiu o projeto? Só era duas especialidades, na verdade não tem nos carros, né? Que é ginecologista e, salvo engano, fonoaudiólogo, né? Não contém no carro. Então, a gente, com essa dificuldade que a PAI tem com esse atendimento, a gente queria colocar para que houvesse mais especialidade, porque tem coisas de mais e tem outras de menos. Foi a minha sugestão, inclusive, para a comissão fazer essa apuração. Obrigado. Entendi, porque eu só citei você, porque eu não escutei você dizer que falar em redução. Eu assisti a sessão e você não falou, você apenas falou que poderia reanalisar o projeto e ter faltado alguns outros carros. Você apresentou o vereador Lenilson, o presidente da comissão, enfim. Assim, eu entendo o debate de vocês, a preocupação de vocês também. E eu gostaria também que vocês entendessem a nossa
preocupação também, né? Nós saímos da oposição, estamos na situação, fazem 22 dias. Eu acho que também é injusto a gente votou no candidato, apostou no candidato, é injusto a gente não confiar nele nesse momento, né? Então, assim, ele disse, já garantiu que vai pagar. O que eu, antes de vir, Fábio, eu também estou muito preocupado com relação a essa situação agora dos servidores, desses salários a ser pagos dos servidores. E eu estava falando com a equipe de contabilidade da prefeitura, e o que eles me disseram é que ainda não tem como elaborar qualquer planejamento antes do recurso do dia de entrar e pagar pagar a folha de janeiro, né? Então você pode até ter assim. Só para que eu aí, vai ser rápido. Como você disse, o velho disse que falou com a pessoa da prefeitura para ver se nós precisamos, e se preocupou. Quer dizer, se preocupou, mas não chegou nada oficialmente para nós, dizendo nada. Mas a preocupação dos 113 carros chegou. Sim, é uma preocupação. É isso que eu estou aqui dizendo, viu? Estou dizendo que eu também não tive nenhuma resposta concreta, assim, por exemplo, eu falei hoje na equipe, o responsável também de finanças do município, e eles nos falou que não tem como, eles estavam previsando uma previsibilidade dessa questão dos salários atrasados, né? Sem antes ver o orçamento agora nesse período. Enfim, é uma discussão que é bem difícil, assim, porque cada um tem sua opinião. Mas assim, nós não estamos falando de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos de gestão, a gente está falando de 20 dias, né? Então eu acho que é importante nesse momento, eu como um dos vereadores que sou muito cobrado, muitos servidores mandam mensagem para mim. Pois não. O que está acontecendo, que nós sabemos, a grande preocupação aqui, não quer dizer que é de oposição ou de situação. Acaba com isso. Vamos tentar resolver o problema. Na melhor maneira possível. Então, vamos fazer o seguinte: já que o prefeito está presente, vamos convocar uma reunião com todos os vereadores, juntamente com o prefeito da assessoria contábil do município, tá entendendo? E por que não alguns representantes do sindicato, para a gente discutir e realmente chegar aonde é que nós queremos, que é ter uma solução de salário atrasado. Então, eu acho que o momento é esse, né? É a reunião de sentar e marcar essa reunião. Aí sim, vamos ver como é que vai ser pago, vamos ver a questão financeira do município, né? Porque não é nem uma responsabilidade, foi uma grande responsabilidade da gestão passada, né? Está entendendo? Então, assim, nós temos que arrumar uma solução para resolver o nosso problema, o problema do povo, né? Porque se resolver o problema do povo, resolver o nosso problema. Essa é a verdade. Então, assim, eu quero muito que isso dê certo. Então, quero isso, quando terminar aqui, você reunir com o prefeito e marcar uma reunião com a assessoria contábil, o prefeito e alguns representantes do sindicato. Obrigado. Só para finalizar, Fábio e mesa diretora, eu poderia dar aqui um discurso bem mais forte, né? Porque eu fui oposição a essa gestão e eu alertava muito sobre as medidas que a gestão passada contava e eu avisava muito sobre a situação que o nosso município chegou. Mas eu entendo, os companheiros, vocês são vereadores que são diferentes, mas também nesse momento a gente pede a compreensão pela nossa situação também, de 20 dias, e a gente não poder deixar que uma gestão possa ficar comprometida com esses serviços essenciais, justamente da não aprovação desse projeto. Obrigado. Uma vez na discussão, vereador Ivaldo quer discutir, Chico, Paulo quer discutir. Uma vez na discussão, o projeto está posto de votação. Peço ao secretário chamar pela ordem. Vereador Arthur Maria. Sim. Vereador Ivaldo Alves. Sim. Vereador Robson Confim. Sim. Vereador Carlos Massagem. Francisco Alves. Sim. Vereador Emílio Rodrigues. Sim. Vereador José Carlos. Sim. Vereador Fábio. Não.
Presidente Cícero Pinheiro. Sim. Com 7 votos favoráveis e 2 contrários, o projeto foi aprovado na primeira votação. Não tendo mais nada a discutir. Fechou de ordem. Duas observações. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para que pudesse realizar as duas sessões dessa noite. E eu sinto falta do requerimento das lideranças partidárias na sessão das lideranças do partido. Vou consultar o plenário em relação ao liderança, porque a liderança, o colega deve ter prestado atenção, é só na segunda sessão ordinária. Então, eu recebi um ofício na casa, a gente ia mandar os ofícios pedindo a liderança, chegou o suprimento, chegou primeiro do partido, né, vocês, e os outros foram enviados, né, para a segunda sessão, porque a primeira sessão, o prefeito aqui presente, vai ser a leitura anual, né, então fica para a próxima, mas a gente não esqueça não. Então, peço ao secretário para fazer a chamada dos vereadores. Chamada para a sessão. Sim. Vereador Ivan. Sim. Vereador Robson. Sim. Vereador Lázaro Salles. Sim. Vereador Francisco Alves. Sim. Vereador Emerson Rodrigues. Sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Fábio. Sim. Presidente Cícero Pinheiro. Sim. Encerrados os procedimentos desta sessão, declaro encerrada a segunda sessão extraordinária do Rio de Janeiro do ano 2025. Convocando desde já para fazer a terceira sessão para a votação do projeto, a segunda votação.